Aí, galera que curte engenharia clínica, hoje eu vou fazer um vídeo aqui diferente, no formato diferente, para falar para vocês um pouquinho sobre o coração, mas eu vou dar uma ênfase mais para o lado de engenharia, né? E lembrar no finalzinho alguma coisa que a gente tem que medir, que a gente precisa medir no coração, o que o coração pode revelar para a gente e como que as informações são utilizadas, ok? Então, bora rodar a vinheta para a gente ir direto para o assunto. Bom, então, isso aqui é um desenho do coração geral, rapidamente, né? A gente tem o sangue que sai do coração, ele vai lá para o sistema e volta para o coração. Então, ele volta pela veia cava superior e pela veia cava inferior. E aí ele volta para uma câmara, que é essa câmara aqui que é chamada de átrio, o átrio direito, né? Isso, do jeito que você está olhando a figura aí, está parecendo que é o lado esquerdo, mas é o átrio direito, é do seu lado direito que o sangue retorna. E esse átrio ele faz ali uma contração, sofre uma contração por um estímulo elétrico, eu vou mostrar lá na frente, e o sangue muda de câmara, por diferença de pressão, ele vai para o ventrículo. Eu não gosto muito dessa representação do ventrículo, mas vai servir para o propósito, e aí vocês vão ver outras formas e vão se assimilar melhor esse desenho. Então aqui tem uma válvula de retenção, né? Então o sangue passa para esse lado, e ele sofre um processo de compressão aqui, como se fosse uma bomba, e ele vai para onde? Para as artérias. O que acontece lá nas artérias pulmonares, né? Está levando o sangue venoso, mas está indo para o pulmão, e lá no pulmão, o que acontece? Troca gasosa e resfriamento, você resfria ali o pouco sangue, tanto que o ar que você inspira, ele é mais frio que o ar que você expira, quer dizer, o corpo, a musculatura realiza trabalho, gera calor, aquece o sangue, e lá no pulmão o sangue é esfriado um pouco. Isso parece um pouco com um compressor de duplo estágio com refrigeração intermediária, que eu vou explicar rapidamente para vocês. É importante a gente fazer um análogo assim com a mecânica, né? Então, o que aconteceu? Ele foi lá para o pulmão, por duas artérias, alta pressão, a pressão mais alta aqui no ventrículo direito, e ele retorna do pulmão por veias, né? Pelas veias pulmonares, e vai direto para onde? Para o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo passa pela essa válvula de retenção, vai para o ventrículo esquerdo, e o ventrículo esquerdo faz a compressão final, né? E ele sai aqui, o sangue sai pela aorta, né? O arco aórtico, aqui é o arco aórtico, né? E tem a aorta descendente, enfim, toda uma parte de sistema aí que não é o objetivo. O objetivo é a gente falar do coração. Então, como é que eu vejo aqui? Um exemplo, esse compressor aqui é um compressor de duplo estágio. Por quê? Primeiro você faz uma compressão num volume maior aqui, né? Opa, um volume maior aqui, esse volume, e depois resfria esse ar e faz a compressão aqui num volume menor. Então você consegue o quê? Você aumenta o rendimento, você consegue atingir pressões mais elevadas com esse duplo estágio. E o detalhe é da refrigeração intermediária. Se você for olhar um outro esquema nosso aqui de compressor, aqui você tem um primeiro estágio, o volume da cilindrada, né? Então imagine que isso aqui tenha 750 ml e aqui 250 ml. Então eu faço uma compressão inicial, troco o calor aqui nesse intercooler, né? Resfrio o ar e faço a segunda compressão. Então é uma forma de olhar o coração para a gente que é da área mecânica, da área de engenharia de maneira geral, né? Todo mundo estudou isso, essa questão do compressor, e entender isso que está acontecendo com o coração. Acontece, esse aqui já tem um desenho mais detalhado, né? Os nomes mais detalhados, por exemplo, essa válvula de retenção se chama válvula átrio-ventricular, por exemplo. Aqui tem um detalhe, né, do átrio direito, ventrículo direito, aqui desse lado aqui, átrio esquerdo, desculpa, e o ventrículo esquerdo, desculpa. Então você percebe aqui que a parede, né, no ventrículo aqui, essa parede, esse é o septo, né, essa divisão aqui, ela é mais grossa do que esse lado. Como ela faz um trabalho maior, né, ela tem que vencer toda a resistência do corpo, né, artérias, arteríolas, vênulas, veias, né? Então vai restringindo cada vez mais a área, né, vai aumentando a quantidade de vaso, mas esse trabalho final vem do ventrículo esquerdo e
passa pelas artérias. Já o retorno volta pelas veias. Importante também, assim, se você for comparar uma artéria, ela tem um efeito mais resistivo à passagem do fluxo. E a veia é mais capacitiva, você não tem tanta pressão, então a veia, vamos dizer assim, sob o ponto de vista de estrutura dos materiais, a veia ela deforma mais facilmente. A artéria é mais central e a veia é mais superficial. E por aí vai. Tem um outro desenho que eu acho que é importante saber, é o sistema elétrico, né? Eu já falei isso no vídeo do eletrocardiógrafo. Você tem o sistema elétrico aqui, que é formado por esse esqueminha aqui. Então, você tem esses nódulos aqui, no nódo sinoatrial, o nódo atrioventricular, você tem o feixe, né? Aí, para você levar o estímulo elétrico a todas as células musculares, né, e provocar ali a contração muscular, você precisa de um circuito especializado, que é um circuito, vamos dizer assim, a grosso modo, que é o circuito elétrico do coração, né? E esse é um gráfico aqui que mostra, vamos dizer, o potencial de ação, grosso modo, né, a variação da diferença de potencial entre o interior da célula e o exterior da célula nos vários tipos de tecido, né? Então aqui eu tenho uma forma de onda, aqui eu tenho outra forma de onda, enfim, cada parte do coração eu tenho uma forma de onda, cujo somatório dá a forma onda P, né, QRS, o complexo QRS, a onda T, né, e a onda U lá no finalzinho. Então tem uma forma de onda que é a característica. Então o que acontece? A gente mede essa atividade elétrica. Então aqui, o que acontece? A gente mede essa atividade elétrica. Se você for olhar aqui, eu estou medindo a diferença, tipo, a variação da diferença de potencial entre o braço esquerdo e o braço direito. Então, eu tenho as derivações, né, D1, D2, D3, tenho aqui o AVR, o AVL e o AVF, e tenho aqui, olhando de cima, do tórax, a forma como você coloca os eletrodos aqui, chamadas pré-cordiais, né? Para quê? Vai ajudar você a ver se tem alguma região infartada, que é uma coisa interessante também. Quando uma parte do músculo cardíaco infarta, as características elétricas desse tecido mudam, então as formas de onda mudam. Então, quando esse tecido infarta por uma razão, deixa de receber sangue, necrosa, o material muda, então a atividade elétrica ali muda, e essa mudança de atividade elétrica é captada pelo eletrocardiógrafo, por exemplo. O paciente pode estar em repouso ou pode estar fazendo esforço, né? Às vezes uma patologia não aparece quando ele está em repouso, mas quando você põe na bicicleta ou na esteira, aí a patologia aparece, mas o ECG vai ajudar a determinar qual que é o problema, em que região que está acontecendo. Aqui você vê várias regiões com um tipo de necrose ou infarto, e o que acontece em cada forma de onda, em qual derivação que acontece e o que acontece. Então isso permite a gente levar um processo de medição que leve alguma informação para os médicos, enfermeiros, enfim, os profissionais da assistência se apropriarem dessa informação para tomar decisão do que fazer. E o que a gente mede? A gente mede pressão arterial, né, a sistólica, a máxima, a mínima e a média, lembrando que a média não é a média aritmética entre a sistólica e a diastólica, ela pode ser invasiva ou não invasiva. A gente mede frequência cardíaca, a gente mede formas de onda do ECG, como foi mostrado. A gente mede o débito cardíaco. O que é isso? É quantos litros por minuto o coração está bombeando. Tem fração de ejeção, enfim, tem outras informações que a gente consegue medir com diversos tipos de transdução de grandeza biométrica. E o sangue, propriamente dito, que é outra área que eu recomendo vocês invadirem bastante, estudarem bastante, a gente mede ali com um aparelho de gasometria o pH, o PO2 e o PCO2. Lembrando, já dou a dica aí, para estudarem o que significa pressão parcial de uma mistura de gases, né, ou de um gás numa mistura. Beleza? Então, é isso aí que eu queria falar. E no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. Valeu!